Hello, gente! Hello, meu povo! Bom dia, gente! Eu já estou aqui com o meu café, com o meu caderninho e com a minha Bíblia, tá bom? Bora lá, pega a sua aí que eu te espero. Hoje, né, eu acordei, hoje é dia 1º, e eu sempre tinha o costume de começar o mês, né, lendo o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que dá para você ler um capítulo cada dia do mês. E aí eu ia fazendo isso, lia um capítulo todo dia. E quando eu acordei, eu senti muita vontade de fazer isso. E eu senti muito de compartilhar aqui. O que Deus falou comigo foi muito forte no capítulo 1º e no versículo 18 de Provérbios. Provérbios, para quem não conhece, é um livro, vamos dizer assim, de conselho, é um livro de sabedoria. É um livro onde Deus usou Salomão para escrever orientações, conselhos, palavras de conhecimento, palavras de revelação também. Como o próprio livro diz aqui no iniciozinho, esse livro é para nos ajudar a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo e correto, ajuda a dar prudência aos inexperientes. Ele faz um convite a gente ir para os outros capítulos, né? Escutar as palavras que o Senhor está dizendo. Mas esse capítulo 1 e esse livro inteiro não é só um convite à sabedoria, não é só orientações, um convite a ser prudente, a ser sábio. O que eu entendi hoje, tem muita gente que fala comigo assim, eu leio Provérbios, mas não adianta, na hora H eu vou lá e ajo igual uma tola. Eu também, gente, já fiz muito isso e às vezes até continuo fazendo ainda. Leio Provérbios, sei o que está escrito, e na hora do vamos ver mesmo, de botar em prática aquilo ali, age que nem uma tola, como se não tivesse um pingo de sabedoria. É levado pelas circunstâncias e não pelo que a palavra está dizendo. É levado pelas emoções e não pelo que a palavra está dizendo. Então, se você se identifica, já fica aí que você vai entender. Porque o que eu quero resumir com isso daqui é que Provérbios não é apenas uma orientação para a sua vida, mas este livro aqui, assim como toda a palavra de Deus, mas como estamos falando desse, eu vou usar esse em específico, isso aqui é uma chave. Sim, é uma chave, gente. É uma chave que você pode usar tanto para abrir portas quanto para fechar portas. Quando você lê isso daqui e coloca em prática, você abre portas. Mas quando você lê isso aqui e você não coloca em prática, simplesmente você ignora na situação que precisa colocar em prática, você fecha uma porta para você mesmo. E é isso que o versículo 18 fala pra gente aqui. Deus falou forte comigo nesse versículo, dizendo assim: também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Que homem? O homem que escuta essas palavras e não coloca em prática. O homem que não obedece. O homem que não pratica aquilo que está aqui. O homem que não escuta a orientação que Deus está dando. O homem que, ao invés de fazer o que Deus está dizendo, ao invés de escutar a voz do Espírito Santo te dizendo, não vá por aí, prefere simplesmente ir na força do seu braço e resolver do seu jeito, da sua maneira. E o versículo 25 desse capítulo 1 vai dizer assim: visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu de minha parte vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Por quê? Porque essa é a tendência mais correta de acontecer. Essa é a tendência mais certa de cumprir.
Quando a gente não escuta o que a palavra está dizendo, quando a gente não escuta o que Deus está falando, quando a gente não faz o que Deus está mandando, é certo que a angústia vai nos dominar. É certo que a gente vai se dar mal. Bora lá. Quem nunca escutou o Espírito Santo de Deus dizer assim em alguma situação? Você pensa assim, poxa, eu vou fazer tal coisa, eu vou dizer isso, ou então eu vou agir assim, assim, assim. E aí o Espírito Santo te diz, olha, lá no fundo, diz assim, ei, faz isso não. Ele às vezes não diz o porquê, mas ele diz, faz isso não. Faça não, deixa ir pra lá, né? Ou então não faça não, que não vai dar certo. E a gente faz o quê? Eu não sei vocês, mas várias vezes eu já fingi demência. Isso é coisa da minha cabeça, não é o Espírito que tá falando, não. É coisa da minha cabeça, é o inimigo que tá querendo colocar coisa na minha cabeça pra eu não fazer, pra eu não agir. É mentira, você sabe no fundo que é a voz do Espírito Santo dizendo pra você, não faça, porque Deus avisa antes. O Espírito Santo fala, Deus usa pessoas para confirmar aquilo que está dizendo. Você vai numa pregação, você escuta a mesma coisa no culto, né? Você vai no Instagram, você vê uma palavra, alguém falando sobre aquilo. Você vai em qualquer lugar, Deus só falta desenhar no céu dizendo não faça. Ele avisa. E a gente faz o quê? Ignora. E quando a gente faz, pronto. Tá lá, merda feita, né? O resultado ruim e o sofrimento das consequências. O versículo 31 fala assim, comerão do fruto da sua própria conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Quantas vezes a gente fica maquinando as coisas, gente? Quantas vezes a gente mesmo vai lá e planta algo de ruim? A gente planta algo que Deus não mandou plantar só porque aos nossos olhos é o melhor a ser feito. A Bíblia fala, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final levam à morte. De uma vez por todas, entenda, aquilo que aos seus olhos parece que é bom, aquilo que aos seus olhos parece que é o melhor, de fazer, de falar, de agir, de deixar de fazer, não necessariamente e na maioria das vezes realmente não é, ainda mais quando Deus avisa que não é, não necessariamente vai ser o melhor de fato para a sua vida. Então se lembre que as palavras que Deus fala pra gente, a orientação que o Espírito Santo está dando, a sabedoria que a gente obtém através da palavra, o guia que a gente tem aqui através da palavra. Isso são as chaves que podem abrir portas. E se a gente ignorar, essas portas elas serão fechadas. E é a gente mesmo que fecha. Então depois não adianta ir perguntando a Deus, por quê? Por que isso? Por que está acontecendo? Por que não aconteceu? Por que deixou de acontecer? Que a palavra está dizendo, você comerá do fruto da sua própria maquinação, você comerá do fruto da sua própria tolice, da sua própria burrice, da sua própria desobediência, da sua própria soberba. Não quer agir por conta? Então. Mas vamos refletir nisso aqui e tentar aplicar hoje no nosso dia, em nome de Jesus, amém? Para fechar, o versículo 33 diz assim, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, pega essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Toda vez que você pensar em fazer algo sem consultar a Deus, ou você pensar em fazer algo que a voz do Espírito Santo já falou, não faça. Lembre-se de que quem escuta a voz do Senhor viverá em segurança. Quando Deus manda, Ele garante. Mas quando Ele não manda e você quer fazer, Ele não está garantindo nada. Não adianta depois perguntar para Deus o porquê que aquilo está acontecendo, porquê da dor, do sofrimento. Deus não tem nada a ver com isso, tá bom? Aquilo que o homem plantar, Ele mesmo vai colher na terra. Amém? Então fica aí com essa reflexão de hoje. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, até o próximo cafezinho com Jesus, cafezinho com a palavra.